um bom dia e um feliz sábado. Que você se sinta muito bem-vindo e muito bem-vinda à presença de nosso querido Deus, o maravilhoso Pai, o Filho e o Espírito Santo, que com certeza absoluta estão aí ao seu lado. Esse é um culto que estamos realizando para essa realidade que temos diante da pandemia, diante de adaptações que precisamos fazer, né? Mas, de uma forma ou outra, estamos juntos e estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Quero convidar você primeiro para nós fazermos uma oração. Vamos convidar o Senhor para estar ao nosso lado. Vamos convidar o Senhor para que, ao Ele falar conosco através dos hinos, através também da palavra de Deus, a gente não apenas ouça o que Ele tem para dizer, mas também que o Espírito Santo nos ajude a viver o que Ele tem para nos mostrar. Tá bom? Que você nesse momento feche seus olhos e a gente fale com o Senhor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, porque mesmo através da tecnologia, mesmo através do YouTube, estamos aqui reunidos para convocar o Senhor, para estar conosco, para nos abençoar e fazer com que o nosso sábado seja um sábado de paz e alegria. De uma forma muito especial, venho junto com meus irmãos levantar um pedido muito importante pela saúde do nosso querido irmão Delso. Que o Senhor faça com que ele se recupere, que ele venha sair logo do hospital com uma saúde restaurada e que o seu nome seja glorificado com a cura que o Senhor vai realizar na vida dele. Nos dê a alegria de vê-lo bem, curado, voltando para casa com a sua saúde totalmente restabelecida. E receba o louvor que vamos levantar agora em sua homenagem e em sua adoração, em nome de Jesus. Amém. Então, na sequência, nós iremos cantar 2 hinos. O primeiro é do DVD Adoradores, Seja o Centro. E o segundo, logo na sequência, é o hino de número 14, Jubilosos Te Adoramos. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá? A guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele
Informativo Mundial das Missões. Deus não erra. Cristal foi apelidada pelo próprio pai de feia. Era costume dele essas piadas sem graça e ninguém gostava. Cristal se sentia horrível com o apelido e mesmo que reclamasse, o pai afirmava que ela era a menina mais feia do mundo. As palavras do pai transformaram sua vida. Cristal começou a lutar contra a depressão e pensar em suicídio. Todos os dias ela ficava no espelho se analisando e achando defeitos no seu rosto e no seu corpo. Mas certo dia Cristal ouviu uma música que dizia: "Lembre-se sempre de que você é linda, formada maravilhosamente por Deus." Ela pensou: se fico me menosprezando, então estou dizendo que Deus se enganou ao me criar. Cristal chorou e pediu perdão a Deus. Ela começou a se enxergar pelos olhos de Deus e sentiu alegria. Ela percebeu que ninguém podia tirar a alegria que vem de Deus. Se alguém lhe xingava, ela simplesmente ignorava. Ela passou a se alimentar direito e parou de ficar procurando defeitos em seu rosto ou corpo. Quando o pai lhe chamava de feia,
ela se lembrava que Deus a criara e que não comete erros. Hoje, Cristal é líder de uma igreja adventista em Trinidad e Tobago e fala aos jovens sobre a beleza que Deus vê em cada um deles. Há 3 anos, as nossas ofertas construíram a Igreja da Universidade Adventista do Sul do Caribe, em Trinidad e Tobago. E neste trimestre iremos enviar nossas ofertas mais uma vez para essa universidade. Desta vez iremos construir um centro para treinar jovens missionários. Sejamos liberais. Bem-vindo, bem-vinda à lição número 3 dessa nossa série da classe de professores, dessa série da lição da Escola Sabatina, que trata do assunto da aliança de Deus com o ser humano. Antes que você esqueça, dê o seu joinha aí no nosso canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos. Esse canal existe de forma voluntária para nos levar ao estudo da lição da Escola Sabatina, da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina. Nessa semana o tema é uma análise da aliança de Deus com Noé. O título geral é Para Todas as Gerações. O que nós aprendemos, o que nós temos a dizer sobre a aliança de Deus com Noé, que nós já falamos um pouquinho na semana passada, né? A primeira lição que nós aprendemos, que é o primeiro tópico também da lição dessa semana, é os estragos do pecado. O pecado se alastrou pelo mundo, né? Aquilo que era muito bom, em Gênesis 1:31, passou a ser somente mal continuamente. Ou seja, está como nós estamos vivendo hoje, né? O mal, ele está cada vez se alastrando mais, né? O Gênesis 6:5 diz que os pensamentos do homem da época de Noé eram só maus continuamente, né? Uma coisa terrível, né? A rebelião, né, ela atingiu proporções terríveis nos dias de Noé. E Deus precisou, Ellen White diz isto, precisou dar uma resposta, dar a sua resposta. Lá no Patriarcas e Profetas, página 90, Deus precisou interferir. E assim acontece em momentos diferentes da história da humanidade e vai acontecer agora no fim, de forma definitiva, né? Então, a Bíblia diz que Deus chamou Noé. E a Bíblia diz que Noé era justo e íntegro e andava com Deus. Aqui uma grande questão que nós precisamos levantar e pensar é que, embora fosse um ser humano pecador, a vida de comunhão de Noé com Deus era destacada, porque ele andava com Deus. Esse é o conceito de perfeição na Bíblia. Não é alguém isento de pecado. Quando a Bíblia chama alguém de perfeito, algumas traduções que até trazem esta versão de Noé como perfeito, Daniel como perfeito e outros mais como perfeitos, sempre está ligada à vida de intimidade com Deus. E foi isso que aconteceu com Noé. Ele foi chamado pelo apóstolo Pedro de pregador da justiça, né? E esse relacionamento de Deus com Noé era baseado na graça, né? No Gênesis 6:8, na nova versão internacional, e aí a gente percebe mais uma vez aquele conceito que estamos repetindo desde a lição 1 e vamos repetir até a lição 13, a salvação sempre foi pela graça, seja no Velho, seja no Novo Testamento. A Noé, diz o texto bíblico, porém o Senhor mostrou benevolência. O que é benevolência? É graça, é alguma coisa que você recebe como presente, como um bem doado a você, né? Então, a aliança de Deus com Noé reflete esta questão, né? Agora, como foi essa aliança com Noé? O segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, como você queira, né? O texto bíblico usa uma expressão que por vezes é mal compreendida, né? O Gênesis 6 diz que Deus arrependeu-se de criar o homem, e então deu ao homem um tempo de graça de 120 anos para que ele se arrependesse. A palavra arrependimento, aqui o Deus arrependeu-se, na versão grega do Velho Testamento, que é a Septuaginta, aparece a palavra grega metamelomai.
Metamelomai quer dizer mudança de atitude, não mudança de mente, como é a palavra normalmente usada no Novo Testamento para arrependimento, que é a palavra metanoia, que é mudança de mente, mudança de rota. Então, eu sou pecador, eu cometo pecados diversos, e quando a palavra de Deus chega a mim, quando o Espírito Santo toca em mim, eu sinto a vontade de mudar. Isso é o arrependimento do ponto de vista bíblico. Não é? É tristeza pelo pecado e necessidade de abandono do pecado. Isso se faz, logicamente, pelo poder de Deus. Agora, a palavra metamelomai, que foi traduzida como arrependimento em Gênesis 6, na verdade não reflete Deus mudando a sua mente, porque ele não erra. Deus é perfeito. O que ele muda, que ele se arrepende, ele muda a sua atitude, ele muda a sua trajetória. Isso acontece em vários lugares da Bíblia. Não é? Deus trabalha nos contextos, não é? Sem perder a sua identidade e sem perder a sua vontade soberana. Não é? Então o texto diz que Deus se arrependeu. No entanto, Deus, mesmo se arrependendo de criar o homem, não quis destruí-lo sem antes avisá-lo. Deus fez uma aliança, um pacto com Noé. Quem quisesse poderia ser salvo. Essa aliança teve a parte de Deus, quando ele chama isso de minha aliança, e a parte de Noé e sua família, que deveriam agora obedecer e entrar na arca. Né? São dois aspectos, dois elementos desta aliança com Noé. Né? Veio então o dilúvio, e após a destruição, Deus ainda dá um sinal. Veja, esse é um detalhe novo dentro de uma aliança. Deus dá um sinal, que foi o sinal do arco, né, que hoje chamamos de arco-íris, né? Embora a palavra arco-íris não esteja lá no original, mas aparece o arco de Deus e é entendido como sendo o arco-íris, que é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade e da preservação dessa própria humanidade em Gênesis 9, 12 a 13. Né? Então, como eu já disse, dois detalhes devem ser destacados aqui nessa aliança com Noé. Esse sinal seria para toda a humanidade, o sinal do arco-íris. E ele é interessante que esse sinal não exigia uma contrapartida do povo, não é? Diferente de em outros momentos, que nós vamos estudar ainda, que Deus exigia uma certa contrapartida do povo, como por exemplo na circuncisão, não é? Que Deus, o povo precisava praticar a circuncisão. Não é? O segundo ponto que nós devemos destacar, o segundo detalhe, né, dessa aliança com Noé, é que somente Noé e sua família foram preservados do dilúvio. Gênesis 7, 23. Não porque Deus determinou, foi porque as pessoas não se arrependeram e não creram. É simples de entender isso. Alguns podem dizer que aqui temos uma predestinação. Absolutamente não. As pessoas simplesmente escolheram o caminho da desobediência e da morte. Isso acontece em todos os estágios da história da humanidade e vai acontecer no fim igualmente também. Né? Mas é interessante que Noé e sua família são um tipo, como eu já falei na semana passada, do remanescente fiel. Ou seja, de um povinho que sobrou de uma massa de pecado e que agora obedece a Deus e que é salvo para preservar a vida e para preservar a história e para preservar a própria vontade de Deus. Então, isto é repetido em vários lugares da Bíblia e culmina no Apocalipse com o povo de Deus. No Apocalipse 12, verso 17, que Deus tem um povo nesse tempo do fim que guarda os seus mandamentos e tem a fé em Jesus. Não é? O chamado povo remanescente. E aí eu quero concluir fazendo uma colocação. O fato de nós sermos considerados, nós pelo menos dizemos que somos, né, o remanescente, ou seja, o povo de Deus do tempo do fim, de Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, né? Aí vem uma pergunta, às vezes nós adventistas nos atrapalhamos com isto. Alguns dizem que nós somos o remanescente, por isso somos orgulhosos, prepotentes, sectaristas, não é verdade? Alguns acham que nós somos melhores que os outros. Bom, quando usamos essa expressão remanescente, não significa nada disso. Não significa que somos melhores, porque tudo é uma questão da graça de Deus, porque nós somos pecadores, essa é a grande questão. Deus escolhe um remanescente em todas as eras para levar o seu nome. Deus preservou Noé porque ele creu, porque ele aceitou. Deus preservou Abraão porque ele creu, porque ele aceitou.
E Deus preserva as pessoas no fim porque eles têm a fé de Jesus, ou a fé em Jesus, como você queira ler. Eles são levados a representar o nome de Deus, obedecer a Deus, e através dessa obediência são um exemplo para o mundo. Mas eles têm uma mensagem de salvação e de juízo para o mundo. Essa é a grande questão. Então, ser remanescente não significa nada se você não entender o que significa ser remanescente. Ser remanescente significa responsabilidade, e não apenas privilégio. Significa missão e não salvação. A salvação é para todos os que crerem. A salvação é pela graça. Agora, ser um povo remanescente indica que eu tenho uma grande responsabilidade, que é pregar a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 ao mundo todo. Esta é a grande questão. Então, não significa que somos melhores que os outros. Mas coloque a pergunta inicial, não responda e veja o que os seus alunos vão dizer. Eu acho que isso é muito importante para um debate saudável ali na sua unidade. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta. Continue ligado nesse canal, continue divulgando esse canal. Um abraço para você e até lá. Provai e vede. História de hoje: os ossos de José. Você sabia que podemos aprender uma lição muito importante a respeito dos ossos de José? Sim, aquele José da Bíblia, filho de Jacó. Olha, se José tivesse nascido nos nossos dias, ele definitivamente seria visto como uma criança mimada. O menino tinha de tudo: uma bela casa, melhores roupas e, além disso, sempre era o protegidinho de seu pai. Veja bem, José tinha muitas razões para se tornar um adulto mimado. Mas Deus misericordiosamente levou José para longe de sua casa confortável para ser escravo em terras estrangeiras. De uma hora para outra, ele, que tinha tudo, não tinha mais nada. Bem, quase nada. Ele ainda tinha 2 pedras muito preciosas: fé e lealdade. Com essas 2 pedras em mãos, José decidiu colocar primeiro Deus, não importando o que acontecesse. Então, mesmo quando foi acusado falsamente ou enviado para a prisão, ele nunca perdeu a coragem. O Senhor estava com ele. E depois deste teste, Deus estava pronto para tirar José da posição mais humilde da terra para uma das mais honradas. Mas será que essa nova vida de facilidade e riqueza faria com que ele se encantasse com os luxos do Egito? Sabemos que, quando Satanás falha em nos derrubar com as provações, ele procura nos iludir com riquezas, conforto ou poder, para que percamos o foco daquilo que realmente importa.
A vida de José mostra que Satanás não teve sucesso em nenhuma dessas abordagens. Mas afinal, o que os ossos têm a ver com toda essa história? Bem, preste atenção neste versículo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Êxodo 13:19. Aqui, vemos José dizendo a seus irmãos que ele não queria que nada que fosse seu ficasse no Egito. Propriedades, crianças e nem mesmo seus ossos. Ele não queria que ninguém pensasse que o apego ao Egito, que é um símbolo do mundo, pudesse ter diminuído seu desejo pela terra prometida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça ao Senhor que coloque também seus pensamentos, família, propriedades e recursos em outra terra, nosso verdadeiro e eterno lar. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Olá, crianças! A história de hoje se chama O Machado que Flutuou. O verso para decorar está no livro de Mateus, capítulo 10, verso 30, e diz: até os cabelos da cabeça estão contados. A mensagem é: podemos ajudar os outros, mesmo em pequenas coisas. Alguma vez você já ficou pensando se Deus se importa com a menor formiguinha que corre pelo solo? Sim, Ele se importa. Será que Ele se importa também com os mínimos detalhes da sua vida? Eliseu estava visitando a escola dos profetas em Gilgal, quando alguém falou: um novo aluno está chegando hoje, mas praticamente não há lugar para alojar esse aluno. A escola dos profetas está realmente precisando de mais espaço. Um dos alunos disse: Profeta Eliseu, podemos ir à margem do Rio Jordão, cortar algumas árvores para aumentar a escola? É lógico que sim. Ótima ideia, eu vou com vocês. Assim, eles foram juntos para a beira do rio e começaram a trabalhar. Precisavam cortar muitas árvores para conseguir madeira para construir uma escola maior. Todos estavam trabalhando arduamente com o machado. De repente, todos ouviram um grande splash na água do rio e se viraram para ver o que estava acontecendo. Oh, não! O ferro do meu machado era emprestado! Um dos alunos gritou. Sim, um machado havia sumido na água. Coitado, tinha razão de ficar aborrecido. Então, Eliseu perguntou ao rapaz: onde caiu o machado? Ele apontou para o lugar exato. Então, Eliseu fez uma coisa muito estranha. Pegou um galho e jogou na água, bem no lugar em que o rapaz mostrou que havia caído o ferro. Uma coisa maravilhosa aconteceu. O ferro do machado veio para cima e flutuou na água. Assim, o rapaz pôde pegá-lo de novo. Mas todo mundo sabe que o machado é feito de metal, de ferro e é muito pesado. Por isso, ele não pode flutuar na água. Então, como foi que aquilo aconteceu? Um milagre. Deus usou Eliseu para realizar um milagre. Sim, Deus vê tudo o que acontece conosco, quer seja importante ou insignificante. Assim como Deus usou Eliseu para ajudar outras pessoas, Ele também quer usar você.
Como você pode ajudar alguém hoje? Muito bem, chegamos no momento mais importante dessa manhã, o momento em que iremos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, para escutar, para ouvir e guardar no coração e principalmente tomar a decisão de viver aquilo que Deus vai nos ensinar. Hoje iremos estudar uma profecia do livro do Apocalipse. Mas quero ressaltar que essa é uma das profecias mais fáceis de serem compreendidas. E acredite, antes da volta de Jesus, é a mais importante, porque é ela que vai nos preparar para receber o Senhor Jesus. Você vai entender por que eu estou falando que ela é a mais importante, por que ela tem tanta relevância. Mas antes, quero te convidar para juntos orarmos, para pedir do Senhor que, através do Espírito Santo, Ele fale conosco na Bíblia Sagrada. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio de termos o livro santo, a Bíblia, o livro da salvação em nossas mãos. E eu quero pedir que ao Senhor falar através deste livro maravilhoso, que a gente não apenas ouça a sua voz, mas que cada um aqui que está orando comigo tome a decisão de viver o que o Senhor vai nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 2. E aqui nesse texto, a Bíblia diz o seguinte: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Uma coisa importante a se considerar sobre o Apocalipse é que esse é um livro simbólico. Então, muitas coisas que estão escritas aqui precisam ser interpretadas tendo esse parâmetro básico. Aqui o capítulo 7 é um desses textos simbólicos do livro sagrado do Apocalipse. Até pela forma como ele é descrito aqui, você percebe que há um simbolismo muito grande. Primeiro, um anjo que vem do nascente do sol para selar a fronte dos filhos de Deus. Claro que não vai ser literal. E a própria Bíblia oferece, aliás, deixa eu até refazer minha fala, é óbvio que essa descrição aqui não vai acontecer de forma literal, quando um anjo vai vir com um carimbo selando a testa das pessoas. Não é assim. Mas é óbvio que esse simbolismo ensina algo muito importante e a Bíblia, é claro, traz a resposta. Os símbolos que nós precisamos ter compreensão, a própria Bíblia oferece respostas e ferramentas para a gente conseguir encontrar a compreensão daquilo que se estuda em livros como Apocalipse, Daniel. E no caso aqui, a Bíblia está dizendo para nós que o povo de Deus, resumindo o que a gente leu, é claro, vai ser selado antes da volta de Cristo. E esse é justamente o tema que nós iremos estudar. O selo de Deus. Como eu disse, é um texto, é um tema que tem muita relevância, porque é esse tema que vai nos preparar para a volta de Cristo. Aí vem a pergunta: qual é o selo de Deus? A Bíblia responde. Vamos deixar a Bíblia responder, né? Vamos lá. Êxodo, capítulo 31, é o primeiro verso, é o segundo verso que nós vamos ler, né? Êxodo, capítulo 31. Aqui a gente vai começar a ter a construção do que de fato é esse selo que a Bíblia nos apresenta. Êxodo, capítulo 31, no versículo 16. A Bíblia diz o seguinte: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Nós temos aqui 2 informações. Primeiro, que Deus diz, através de 2 expressões que são semelhantes, que o sábado vai ter um tempo de duração. E eu faço aqui esse parêntese. No verso 16 ele diz que o sábado terá uma duração perpétua. E no 17 diz que ele durará para sempre. E eu faço aqui uma ressalva. Se fosse de fato plano de Deus um dia ter que abolir o sábado na cruz, como alguns ensinam e ensinam de forma errada,
por que ele diria que o sábado duraria para sempre? Né? Então esse texto já começa aqui a desmentir essa ideia. Né? Fecha aqui o parênteses, mas a questão aqui, que com essa informação da duração eterna do sábado, Deus diz no verso 17 que ele é um sinal, uma marca entre ele e os seus filhos, os filhos de Israel, o povo de Deus na terra. Agora vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 20. Ezequiel, no capítulo 20, versículo 12. E aqui nessa passagem, que é bem conhecida, né? Deus diz o seguinte, Ezequiel capítulo 20, no versículo 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Então perceba, mais uma vez Deus coloca aqui o sábado como um sinal, que é o mesmo que marca, selo, enfim. No versículo 20, ele repete esse contexto, praticamente com a mesma frase. Né? Ele diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então Deus usa aqui uma repetição para falar algo muito importante. E é relevante a gente compreender isso, porque sempre que Deus repete o mesmo assunto, geralmente no mesmo capítulo ou no mesmo livro, é porque ele está dando uma ênfase proposital àquele tema. Então, nesse caso aqui, Deus está insistindo na ideia de que o sábado é um sinal, uma marca distintiva. Então, a gente já começa a ter uma noção aqui do que é este selo. Mas calma, existe um aspecto aqui muito, muito importante, que vai muito além do sábado, e a gente vai chegar lá. Vamos voltar lá em Apocalipse, capítulo 7. Quero agora fazer aqui uma análise que eu espero que mexa com você. Apocalipse, capítulo 7, que foi o texto que a gente leu sobre o selo, né? Que o anjo vinha e selava na fronte. Agora eu quero que você leia comigo o versículo 9, do mesmo capítulo 7 de Apocalipse. A Bíblia diz assim, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que João viu a multidão de salvos diante do Pai, diante de Cristo, diante do trono da divindade. É óbvio que esse momento vai acontecer no dia em que Jesus Cristo voltar. Receberemos essa maravilhosa recompensa na volta de Cristo. Então João viu a concretização dos sonhos de todas as gerações de servos de Deus, desde Adão até hoje. Ele viu finalmente a multidão de salvos diante de Deus. Só que tem um detalhe aqui no verso 9, ele que bem no início diz assim, depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Que coisas são essas? Tudo aquilo que está escrito do versículo 1 ao versículo 8, que é justamente o povo de Deus sendo selado. Esse selo possui uma importância tão grande que resultará na salvação dos filhos de Deus. E aqui vem um ponto que eu quero dizer com toda a sinceridade, toda a honestidade para você. É claro que o sábado é o selo de Deus, é o sinal, é uma marca distintiva entre ele e seu povo. Isso é fato. Mas o sábado não salva ninguém. É exatamente isso que eu estou dizendo. Ninguém vai para o céu porque guarda o sábado. Ninguém vai para o céu porque simplesmente obedece uma lei. Essa não é a função da lei de Deus. Deus não vai levar ninguém para o céu só porque guardou regras, por mais santas e sagradas que elas sejam, e são, como é o caso do sábado. Então, pastor, qual é a questão? Porque a Bíblia é muito clara que depois que o povo foi selado, João está dizendo, esse povo recebe a salvação, estará lá diante de Deus. A questão é muito simples. O selo de Deus é o sábado. Só que ele é uma demonstração exterior de algo muito mais importante, muito mais profundo que acontece aqui. Preste atenção naquilo que lemos no verso 2. O povo de Deus foi selado na fronte. Então esse selo ele tem o poder de mudar o nosso pensamento, mudar o que a nossa essência, mudar a nossa natureza, mudar tudo dentro de nós. O sábado não pode fazer isso. Então é óbvio e evidente
que existe um outro aspecto do selo, muito mais importante que o sábado. Repito, o sábado é o selo de Deus? É claro que é. Mas o sábado não pode levar a gente para estar diante do trono da divindade na volta de Cristo. Quantas pessoas, ao longo desses séculos, morreram sendo fiéis a Deus, sendo leais a Deus, sem nunca terem guardado o sábado, e serão salvos? Atos capítulo 17, verso 30, lança esse princípio. Se as pessoas não têm conhecimento da lei, Deus não pode cobrá-las. Mas é óbvio e evidente também, repito, que o sábado é o selo de Deus. Mas qual é o ponto? Vamos deixar a Bíblia responder, né? O livro de Efésios, capítulo 1. Preste bem atenção no que a Bíblia vai dizer nessa passagem. Efésios, capítulo 1, no versículo 13. Efésios, capítulo 1, no versículo 13. Olha o que a Bíblia diz aqui. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vou repetir essa última parte. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui nós encontramos, enfim, a razão do porquê que o povo que foi selado foi salvo. Não foi por causa do sábado. E ele é importante, ele tem seu lugar. Mas o que produziu a salvação naquelas pessoas foi o Espírito Santo. Ele é o selo. Ele é a base fundamental deste selamento que produz salvação. Por uma razão muito simples e maravilhosa. Ele é Deus. Ao lado do Pai e do Filho, ele é o regente supremo da existência. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem poder para salvar. É por isso que João viu o povo selado indo para o céu. Porque aquele povo foi preenchido pelo Espírito Santo. Então a gente pode concluir sem medo de errar que a grande característica do povo de Deus que João viu antes da volta de Cristo é a característica de ser selado, ou seja, um povo cheio do Espírito Santo. Aquela igreja que estaria marchando sobre a terra pouco tempo antes da volta de Cristo, que eu espero muito que seja os nossos dias, é uma igreja selada, é uma igreja cheia do Espírito Santo e não meramente sabatista. Existem muitas denominações que guardam sábado. A questão não é a letra da lei, a questão é o dono dessa lei. O livro de Hebreus, capítulo 8, verso 2, fala claramente que o Espírito Santo é também dono dessa lei, a lei da vida. Não podemos nos apegar só à letra da regra, temos que apegar ao Senhor da regra. Entende? Romanos 8, verso 2 que eu citei diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então quem livra é o dono da lei, não a lei em si. É Deus. Mas é óbvio e evidente que, conforme o próprio Jesus Cristo falou em João capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis meus mandamentos. Mas voltando ao ponto, quando João vê o povo selado, ele vê o povo cheio do Espírito Santo. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia há 25 anos. Sou pastor dessa igreja. Com muita honra. É um privilégio. E é justamente por isso que eu preciso ser muito honesto com você. Não é porque guardamos o sábado que vamos para o céu. O sábado não vai levar a gente para a salvação. Deus sim. Guardamos o sábado como uma demonstração de amor, respeito e gratidão e obediência. Como eu disse no início da mensagem, o sábado como selo, é um sinal exterior de algo muito mais importante que acontece aqui e aqui. E esse algo mais importante, ou seja, esse alguém mais importante é o Espírito Santo. Lembra quando eu citei agora há pouco que quando Deus quer dar destaque a um assunto, a um tema, ele repete? Então a gente leu em Efésios 1, verso 13, que o Espírito Santo é quem sela conforme a promessa. Que promessa? A que Jesus fez lá nos Evangelhos. E vos enviarei o outro Consolador, e ele estará convosco para sempre. No mesmo livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus,
no qual fostes selados para o dia da redenção. Perceba que, de uma certa forma, Paulo resume o que a gente estudou lá no Apocalipse. Lembra? No capítulo 7, verso 2, 3, temos a descrição do povo de Deus sendo selado, e lá no verso 9, João fala que depois dessas coisas, ou seja, depois do selamento, o povo estará diante de Deus por toda a eternidade, a partir da volta de Cristo. Porque ele foi selado. Repito, não por causa do sábado, mas por causa da operação e da guia do Espírito Santo. Então, quando somos selados, somos conduzidos para a redenção. Como o Apocalipse descreve, o povo foi selado e estará em pé diante do Cordeiro. E aqui Paulo fala claramente que no Espírito Santo fomos selados para o dia da redenção. Então, já concluindo, a Bíblia é muito clara quando ela ensina aqui em Apocalipse 7 que o povo de Deus que foi selado, na verdade, em suma importância, em primária importância, é o povo que recebeu o Espírito Santo. É óbvio e evidente que ele também guardará a lei do Senhor como demonstração exterior de uma grande obra que o Espírito realiza dentro de nós. Mas a ênfase principal aqui do selamento é a presença do Espírito Santo. Nós não podemos ser conhecidos como meros sabatistas. Repito, nós não podemos ser conhecidos como meros sabatistas. Temos que ser conhecidos como pessoas cheias do Espírito Santo. Temos que ser conhecidos como pessoas com a vida transformada. E só a presença do Divino Espírito, a terceira pessoa da Trindade, Deus, o Consolador, isso é capaz de acontecer na nossa vida. Quantos estão guardando o sábado, mas estão perdidos? Quantos estão na igreja louvando ao Senhor ali no 7º dia da semana, mas estão com uma vida dupla? Porque simplesmente não foram selados. Isso é preocupante. Então eu te desafio aqui. Faço um apelo para você. Para você que guarda o sábado. Para você que procura ser zeloso com a vontade de Deus. Eu estou falando do sábado, mas é óbvio que isso vale para todos os outros mandamentos. Para você que procura ser fiel ao Senhor. Cuidado para não fazer isso de forma vazia, simplesmente legalista. Deus disse que antes de Cristo voltar, lá em Apocalipse 7, como lemos, os seus filhos, você e eu, serão selados. E esse selamento é a presença do Espírito Santo. Muitos estarão diante de Cristo, e ele disse isso. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos assim, fizemos assado. E Jesus vai falar para eles: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Imagina que desespero. É terrível isso. Porque essas pessoas guardaram a letra da lei, mas nunca foram seladas. O que falta na sua vida para você, de fato, ter um selamento profundo e maravilhoso? O que falta para você ter em seu coração, ter em sua mente, ter no seu dia a dia a presença maravilhosa de um Espírito que te guia, que te transforma, que te traz paz, que te fortalece para as batalhas do dia a dia e que mantém viva no seu coração a chama da esperança de um Jesus Cristo que está voltando? O que falta? Seja lá o que for, eu te peço, dê um passo na direção do selamento. Peça ao Senhor que Ele sele você em sua fronte com a presença viva do Espírito Santo. Aí o sábado vai ter relevância, aí o não comer carne de porco vai ter relevância, não porque simplesmente fazemos isso por fazer, mas porque há um Espírito Santo que guia nossos passos. Nesse momento, quero convidar você para nós orarmos, para pedirmos ao maravilhoso Pai que venha, nesse momento, selar a cada um de nós com o maravilhoso Espírito Santo. E claro, nos dá entendimento também de que o sábado tem relevância como um selo, uma marca distintiva entre Deus e nós. É óbvio. Mas isso aí é secundário. O importante, a prioridade, é sermos selados pelo Espírito Santo. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por nos ensinar de uma forma simples e clara na Bíblia aquilo que João viu lá no Apocalipse 7, que nos últimos dias, e cremos do fundo do nosso coração que são os dias que vivemos, João viu um povo marchando sobre a terra, pregando o evangelho da salvação, e esse povo foi pelo Senhor selado. E vimos lá em Efésios que este selamento é a presença viva do Espírito Santo.
É claro que, segundo o Êxodo, do livro de Ezequiel, também é o sábado. A Bíblia diz isso. Mas, Pai, entendemos que o aspecto mais importante do selamento é ter uma vida regida pelo Espírito Santo. E é isso que eu estou te pedindo, não só para mim, para minha família, mas para meus irmãos que estão orando comigo agora, para aqueles que estão em crise, para aqueles que estão em dificuldade agora em seus lares, para aqueles que estão vendo a sua família sendo destruída pelo álcool ou por qualquer outra coisa que tenha tirado a paz. Por favor, cele esse coração que ora comigo, cele o meu coração, cele nossa casa, nosso lar. É óbvio que o Senhor só vai realizar isso na vida daqueles que permitirem. É por isso que nós estamos orando, para dizer para o Senhor, nós permitimos. Então, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha, por favor, nós te imploramos, selar a nós com este maravilhoso e divino Espírito. Nós não merecemos. Como um dia alguém lhe disse, Jesus, há 2000 anos atrás, eu não sou digno que entreis em minha morada. Mas o Senhor prometeu que mesmo não sendo dignos, em seu nome, Jesus, quando clamássemos ao Senhor, o Senhor responderia. E é isso que fazemos. Cele a cada um de nós com o Espírito Santo, para que o sábado sim tenha relevância, para que tudo o que realizarmos, pela graça da presença do Espírito, realmente a nossa vida faça uma grande diferença, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento, nós vamos encerrar nosso estudo, nosso culto divino, nosso momento de adoração, cantando um hino maravilhoso, que eu amo essa música. É a música Venha Habitar em Nós. Que você venha cantar esse hino, que é uma oração cantada, pedindo ao Senhor que, de fato, o Espírito Santo habite em seu coração. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus. Vem Espírito Santo, habita neste lugar, onde vamos dar